Olá pessoal, aqui é a doutora Tatiana Gebrael e nesse vídeo a gente vai começar a conversar sobre como é que eu adapto os exercícios visuais para as crianças, tá? Muito importante porque não é da mesma forma que a gente usa os exercícios visuais para adulto e para criança, tem uma diferença grande aí, tá? Por que que tem que ter essa diferença? Porque a gente tem que trabalhar com a criança para aquilo que tem sentido para ela, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um exercício que é o olhar longe. Pede para uma criança de 4 anos ficar olhando longe a paisagem. Para ela não tem muito sentido. Mas se você dá uma função para isso, por exemplo, se você pede para ela achar desenho em nuvens, aí tudo muda. Porque aí ela vai sentir vontade de olhar longe e aí os resultados vão acontecer. Entende? E criança é muito bom, porque a criança faz o que a gente deveria fazer, na verdade. A criança não tem tolerância para aquilo que ela não gosta. Ela não vai fazer aquilo que ela não gosta, ela vai fazer aquilo que ela gosta, que tem sentido para ela. Então não pode ser nada chato. Nenhuma atividade que a gente vai falar agora há pouco tem que ser uma coisa chata ou então uma coisa estressante para a criança. Porque o que a gente menos quer numa criança que precisa fazer exercícios visuais é que ela se estresse. É que ela tenha algum tipo de rancor, de mágoa, de angústia, de ansiedade. É isso que a gente menos quer. Então não pode. Não pode fazer com que isso seja chato para a criança. Tem que ser uma coisa legal, uma coisa gostosa e uma coisa que ela queira repetir várias vezes, porque só assim você vai conseguir colocar na rotina com ela. Tá bom? Então a gente vai falar desde bebezinhos até crianças um pouquinho maiores, de 10, 11 anos, tá? Nós vimos em aula alguns exercícios já para adulto. Por exemplo, o exercício palming, o exercício empalmar, né? Que é esfregar as palmas das mãos com os olhos fechados, cobrir os olhos com as palmas das mãos, tá? Então, como é que você faz isso num bebezinho, tá? Você vai ver um vídeo agora, onde eu faço massagem e depois faço o palming num bebezinho, tá? E a gente vai falar um pouquinho de massagem para outras crianças mais para frente. Primeiro, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Dá uma olhadinha nesse vídeo e percebe como é que a gente pode fazer massagem. Uma das formas de fazer massagem e palming em bebê, tá bom? Até 2 aninhos de idade, mais ou menos. Dá uma olhada lá.
Isso. Entendeu como funciona? Você pode fazer massagem com ele acordado? Pode, sem problema algum. Tem técnicas de Shantala, é uma delícia, tá? Você pode fazer com ele acordado e tem bastante técnica de Shantala com SH, Shantala. Se você procurar, você vai ver muita informação na internet sobre essa massagem. Mas você pode fazer também com ele dormindo, como eu acabei de mostrar para vocês. Porque aí, com ele dormindo, você consegue fazer um pouquinho mais aqui nessa região dos olhos, na região da cabeça, que a criança fica um pouquinho agitada se você tenta fazer essa massagem com ele acordado. Se ela aceitar a massagem acordado, faz acordado, tá bom? Mas é uma forma de você fazer a massagem nela dormindo. E o palming, que é o empalmar, aí sim você faz com ele dormindo. Bebezinho de 1 a 2 anos, até 1 a 2 anos de idade, é muito difícil ele deixar você cobrir os olhinhos dele, ou então ele mesmo cobrir os olhinhos, ele vai fazer isso por poucos segundos, tá? Então, à noite, na hora de dormir, ou na sonequinha da tarde, ou enfim, na hora da sua terapia, você ensina a mãe a fazer a sonequinha, depois da sonequinha, ou antes de dormir. Você pode, se você trabalha numa escola e tem a chance de pegar as crianças, né, nessa hora da soneca, você também pode fazer dessa forma. Você faz o palming para a criança, tá? Aí a massagem e o palming, elas vão mudando um pouquinho na medida que a criança vai crescendo, porque ela vai conseguindo entender que aquilo ali é legal, que faz bem para o olhinho dela. Então você sempre vai falando, eu não uso palming, né, quando eu falo com as crianças palming, eu falo conchinha, né? Porque a gente faz 2 conchinhas com as palmas das mãos. E aí começa a entrar uma coisa muito boa, que é a imaginação da criança. E a imaginação da criança é muito fértil. Então a hora do palming é uma hora muito propícia, muito boa para contar história, por exemplo. Tá? Você pode contar histórias e ela vai ouvindo a história enquanto ela mesma faz o palming, ou então você faz o palming para ela, como a gente viu no vídeo, tá? Do bebê, você vem por cima com a mão e faz o palming para ela. Então você pode ir contando histórias, você pode contar uma história já pronta, Branca de Neve, Cinderela, enfim. Ou então você começa uma história e pede para ela continuar. E depois ela para de contar e você continua. Isso é muito legal, porque saem histórias muito legais, sem você precisar de um livro, ou sem você precisar de lembrar de nenhum roteiro. Então o palming é muito legal, você pode fazer com a criança, tanto no claro quanto no escuro, tá, gente? Se for fazer à noite, já vai fazer num quarto escuro. E é ótimo para a criança dormir. A criança dorme muito melhor, vocês vão perceber o quanto elas vão ficar mais tranquilas com a massagem e com o palming. Além do que é um contato maior seu com ela. Se você está me ouvindo, é pai, mãe, está trabalhando com a criança para estimular o olhinho dela, para descansar o olhinho dela, vai ser um contato pele a pele que você vai ter com ela. Então é muito bom isso, você aumentar o vínculo que você tem com o seu filho. A mesma coisa terapeuta-paciente, professor-aluno, a massagem e o palming é um contato muito grande, é uma troca de energia muito grande e que aumenta o vínculo entre vocês. Isso é bem importante para ele aceitar aquilo que você vai propor para ele naquele momento, tá? A criança ficando um pouquinho mais velha, depois dos 7, 8 anos de idade, ela já entende muito mais e ela já tem um senso de autocuidado muito mais desenvolvido. Então ela pode ela mesma fazer a massagem, né? Antes de dormir, na hora do banho, entre uma lição ou outra da escola. É bem importante você ir estimulando que a criança se aproprie dos exercícios, que ela faça, que ela tenha vontade de fazer os exercícios. Isso é bem legal, tá? Então você pode, por exemplo, o palming, eu costumo recomendar que a criança coloque, se ela assiste televisão, ela coloque no intervalo do programa de televisão. Então não assiste a propaganda, tá lá na televisão, vai fazer a conchinha na hora do intervalo da televisão, tá? Essa é uma das formas, mas você pode tentar encaixar outras. E realmente não é bom a criança ficar na frente da televisão. A gente recomenda no máximo assim meia hora, 40 minutos por dia. E com intervalos, quanto menos tempo, é você pensar em outras atividades. Dá mais trabalho? Dá, mas é muito melhor para ela. Porque a televisão é um ponto focal só e a mesma coisa serve para computador, para tablet, para celular, que hoje em dia está bem difícil, né? Porque as crianças usam muito, para leitura de livro, tá? Tudo tem que ser muito moderado, porque o olho está se desenvolvendo. E se você acaba forçando aquele olho para leitura, para o foco,
pode ser que algumas coisinhas ali se desajustem. Então, às vezes pode surgir uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo. Então, é bom tomar muito cuidado, tá? E maneirar atividades que são pequenininhas, por exemplo, pintura, crochê, né, a própria leitura, com atividades mais globais. Então, vocês vão ver muitos exemplos, eu vou colocar para vocês algumas brincadeiras que são muito interessantes para fazer com crianças. Vou colocar para vocês nesses vídeos algumas fotos de algumas brincadeiras que a gente faz, que são muito boas para as crianças, que são mais globais e, na verdade, são as mais tradicionais. As mais tradicionais são as melhores, gente. Então, pular corda, bambolê, vai e vem, aquele brinquedo de vai e vem, tira ao alvo, né? Amarelinha, enfim, pega-pega, esconde-esconde. Brincadeiras que ela movimente o corpo, porque a criança tem muita energia para ficar guardadinha ali, sentadinha no computador e tal. Depende muito da criança. Tem criança que é mais quietinha, tem criança que é mais agitada, mas todas elas se beneficiam com essas atividades, tá? Outra coisa que é muito importante para a criança é a brincadeira ao ar livre, tá? Tem pesquisas e estudos que comprovam que quanto mais a criança fica dentro de sala de aula e menos ela brinca ao ar livre, a incidência de miopia, gente, é muito maior. É 80% mais chance das crianças que ficam menos tempo ao ar livre desenvolver miopia do que aquelas que brincam ao ar livre. Então, é muito significativo esse número, tá? Por isso que eu sempre aconselho, vai procurar uma escola para o seu filho, ou se você trabalha em algum local, enfim, ou se você tem uma escola, dê muito valor aos espaços ao ar livre. Hoje em dia, com as grandes cidades, com as construções, enfim, as escolas viraram prédios, né? E aí, mal e mal, as crianças veem a luz do sol, e isso é muito prejudicial, muito mesmo. Tanto para elas quanto para a gente, né? Mas aí, para elas ainda acho que é um agravante maior de estar se desenvolvendo e não ter a oportunidade de ter esse contato com o sol, que é tão importante nesse momento da vida delas. Então, brincadeiras ao ar livre. O que você puder levar para o ar livre, leve, tá? Então, luz natural. E mesmo se você estiver dentro de sala de aula, ou dentro do consultório, dentro de casa, deixa a janela aberta, abre todas as cortinas, luz natural. Faz aquele cantinho de brincar do seu filho onde tem mais luz natural. Ali vai ser melhor para ele, mais saudável para os olhos dele do que a luz artificial, tá? E vamos aproveitar que a gente está falando de luz, vamos falar do sol. Então, tem um exercício do sol que é para o adulto, né? Eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer o exercício do sol com os bebês. É o mesmo movimento que a gente faz num outro exercício que se chama balanço longo, que vocês vão ver mais para frente. Mas esse movimento que eu vou mostrar para vocês agora em foto é exatamente esse movimento que você pode fazer no sol com a criança. Você tem a criança no colo e você vira para um lado e para o outro. E mesmo que ela esteja com o olho aberto, não tem problema, tá? Porque a criança lá geralmente não vai olhar diretamente para o sol. Então, o exercício para o adulto é fechar os olhos, tomar o sol no rosto e virar a cabeça de um lado para o outro, né? Esse é o exercício para o adulto. Para a criança um pouquinho maior, você pode brincar dessa forma, mas com músicas, tá? Contando, tá? E para bebezinho, você simplesmente só balança ele em frente ao sol. E você pode também colocar ele em frente ao sol e fechar os olhinhos dele e abrir. Você pode brincar de achou, por exemplo. Cadê o neném? Cadê o neném? Achou, tá? Então você vai deixar escuro e de repente muito claro. Escuro e de repente muito claro. É essa variação de luz que é muito boa para a criança. Então você pode brincar dessa forma com ela no sol, tá? Não necessariamente você precisa pedir para ela fechar os olhos e virar a cabeça de um lado para o outro, porque dependendo da idade dela, ela não vai ter paciência para isso, e isso é perfeitamente compreensível, tá? Uma musiquinha bonitinha que eu uso no consultório é a da Janelinha, né? Então a gente pode usar a música da Janelinha em frente ao sol, com a criança em frente ao sol, e aí você canta a música, que a música é assim: a janelinha fecha quando está chovendo, a janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Então, essa é uma das musiquinhas que você pode usar no sol, elas adoram.
Aí você pode cantar com o guarda-chuva, você pode cantar com outras historinhas. Enfim, o guarda-chuva fecha quando tá sol, abre quando tá chovendo, a capa de chuva coloca quando tá chovendo, tira quando faz sol, enfim. Todas essas atividades de abriu e fechou. Também tem uma outra musiquinha que você pode cantar, que é aquele pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, enquanto você vai balançando ela em frente ao sol. No caso de um bebê, ou então quando você vai brincando com a criança menor em frente ao sol. Não é tão importante ela ficar tanto tempo no sunning nesse momento, até uns 6, 7 anos. O fato dela brincar ao ar livre e você fazer essas brincadeiras com ela já vai ser suficiente para ela ter uma boa visão e uma boa dose de sol necessária e benéfica para os olhos dela. A criança maior que 7 anos, aí você já pode combinar um tempo com ela. E elas gostam muito de música, né? Então você deixa elas escolherem as músicas, a música que ela goste, você coloca no radinho e você combina com ela. Ó, o tempo de 2 músicas é o tempo que você vai ficar tomando sol nos olhos. Eles aceitam muito bem, tá? Tem criança que gosta de contar, então você pode combinar um número com ela. Não vamos contar até 100. E ela vai contando. 1, 2, tá? E aí você pode ficar assim por diante. Você pode ficar atrás dela, você pode ir massageando ela enquanto ela faz o sol. E quando ela for maiorzinha, ela pode fazer sozinha, sem a sua supervisão. E é importante você dar essa liberdade para ela, fazer a hora que ela quiser, fazer no tempo dela. É lógico que você tem que... Quando ela começa a ficar pré-adolescente, você precisa fazer uns combinados, sabe assim? Olha, você vai ganhar a massagem da mamãe, mas para ganhar a massagem da mamãe tem que fazer o exercício do sol. É legal essas barganhas boas, né? Barganhas que você negocia uma coisa legal com a criança, tá? Isso é bem importante. E você explicar para ela sempre por que ela tá fazendo aquilo. Ela tá fazendo aquilo para cuidar do olhinho dela, para tomar sol, para o olhinho melhorar, enfim, falar isso para a criança. E é muito importante você ensinar a criança a amar o sol, a amar a luz do sol desde bebezinha. Grávida, toma sol na barriga. O bebê, os pediatras indicam tomar pelo menos 10 a 15 minutos de sol por dia. Não pula isso, o sol é extremamente importante para eles naquele momento, pela produção da vitamina D, pelo crescimento ósseo e pelo desenvolvimento visual, tá? Então, não fuja do sol e não fale mal do sol na frente do seu filho ou do seu paciente, por exemplo, tá? Ame o sol. Não sai no sol e fala, ai, que luz chata, que luz, meu Deus do céu. Não. Estimule a sua visão, o estímulo dele ao sol, a brincadeira dele ao sol, tá? Leve ele para o sol. Você também não fuja do sol, porque ele vai imitar você. Então também se exercite a sua visão para que você consiga receber a luz do sol bem, uma boa aceitação, sem tensão, sem lacrimejo, sem essa sensibilidade extrema à luz do sol, tá? Então é bem importante isso. Outra coisa que a gente pode adaptar para as crianças são os exercícios de piscar. Para as crianças bem pequenininhas é difícil, você vai falar só para ela piscar e às vezes pisca rápido, talvez tentar fazer ela piscar um olho e outro, tá? Mas não é assim tão essencial uma criança menor que 3 anos, por exemplo. Aí uma criança com 4 anos para cima, ela já consegue entender o que é piscar, ela consegue ter uma boa coordenação entre um olho e outro. Você pode fazer algumas competições de piscar, por exemplo, se você tem 2 pacientes ou se você tem 2 filhos, ou mesmo você com a criança, quem pisca mais rápido, quem pisca com um olho só, né? Você pode instigar essas competições saudáveis, tá? Num ritmo saudável, e a criança vai querer piscar mais, piscar com um olho só e tal. Isso também é uma maneira de você incentivar o piscar, tá? Visão periférica. Vamos falar de visão periférica. Eu vou mostrar para vocês algumas formas de vocês estimularem a visão periférica das crianças. Uma delas é colocar o cartãozinho de visão periférica um pouquinho menor. E dá uma olhada nessa foto, que o cartão da visão periférica, ele tem o lado de dentro preto e o lado de fora colorido, tá? Que bonitinho. É feito com 2 cartões de EVA, mas o lado de dentro tem que ser sempre preto, tá? E o lado de fora você pode fazer a cor que a criança gostar mais. Você só cola, você pode colocar adesivos também. Você vai colocar esse cartão um pouco menor, você percebe que é um pouco menor do que o cartão que a gente usa no de adulto,
tá? Mas só pelo fato dela estar com esse cartãozinho pequenininho aqui no centro, já fecha a visão central e já joga muito estímulo para a periferia. Tem uma tiarinha também muito legal, vou mostrar a foto para vocês. Vocês podem colocar essa tiarinha, vou mostrar foto de crianças também com essa tiarinha para vocês, que é para o fiozinho dela fica balançando aqui do lado e chama a atenção para periferia. Quando ela anda, quando os fiozinhos balançam, então é uma forma, e ela brincar de qualquer coisa, já vai estimular a visão periférica. Então só de você colocar o cartãozinho, você não precisa pedir para ela abanar as mãos. Criança tem muito movimento corporal, ela vai brincar, ela vai correr, ela vai pular corda, ela vai pegar a bola. Então pode deixar ela brincar à vontade, que só assim você já vai estimular a visão periférica dela, tá? Num próximo vídeo a gente vai conversar sobre o tampão, sobre a oclusão, tá? Como é que eu posso fazer isso de maneiras divertidas e que não estresse a criança, né? Nós vou mostrar para vocês com algumas plaquinhas como é que a gente pode fazer o alongamento dos olhos da criança, que é bem interessante, e vou mostrar alguns outros exercicinhos para vocês para adaptar para a criança. Por enquanto é isso. Sol, palme, piscar, massagem, tá? E brincadeiras ao ar livre. Coloca isso em prática, e visão periférica também. Coloca isso em prática com a sua criança por enquanto, vê o que ela precisa. Mais pra frente a gente vai entrar com outros tipos de exercícios e outros tipos de adaptação, tá bom? Um abraço e até mais!